Nossa, pensa num líder polêmico. É o tipo de liderança que a gente vai discutir hoje. Tá curioso, né? Vem comigo. A liderança carismática é o tipo de liderança mais polêmico e contraditório e difícil de se prever que tem, pelo menos na minha opinião. É o líder que não se baseia em história, não se baseia nos costumes e não se baseia em leis, em tratados, em formulários, em processos, nem em nada do tipo. O líder carismático, tudo, a intenção, a verdade ou o que deve ser feito está na cabeça dele. E a cabeça da pessoa pode mudar meio que o tempo inteiro, né? E ele é meio contraditório e polêmico, inclusive tão quanto o exemplo que eu vou dar. Você quer 2 exemplos clássicos de líderes carismáticos? É o Lula e é o Bolsonaro, por exemplo. São 2 lideranças, eu não vou entrar em contexto político e não vou defender nem um lado nem o outro, enfim, mas são os clássicos estilos de líderes carismáticos. Eles falam e muitas vezes se contradizem mais pra frente, contradizem as instituições às vezes quando precisa. E assim, a verdade, aquilo vai de acordo com o que está acontecendo ali. As prioridades não seguem um padrão pré-definido. É de acordo com aquilo que eles veem, a vivência deles e os argumentos que eles usam. E muitas vezes eles se demonstram de forma tão apaixonada que cativa os ouvintes, muitos ouvintes. Vocês vão perceber que, dependendo do político, tanto de um lado quanto para o outro, tem acusações seríssimas contra eles, e independente se é verdade ou não, e não muda o fato dos seguidores deles estar ali e não arredarem o pé. É quase como se fosse uma religião. Tem muita a questão da identificação do grande homem, né? O líder carismático é aquele que se posiciona assim: olha, eu sou e eu vou resolver o seu problema. E é assim que ele cativa as pessoas, porque quem não quer, na verdade tem algumas pessoas que não querem, mas é fácil entender que quando chega um herói, uma pessoa que vai resolver seu problema, imagina o Superman, tá passando uma dificuldade ali e precisa de alguém fora da sociedade, alguém superior para vir resolver o tipo de problema. Só que essa pessoa muitas vezes nem pode obedecer às leis. Se você analisa, por exemplo, o caso do Batman, ele é completamente contra as leis para interrogar prisioneiros, por exemplo, para descobrir um pouco mais do que está acontecendo, para ir lá e desvendar um caso. Enfim, é um líder que ele se coloca acima das leis, acima das instituições, para proliferar ali os seus argumentos, para desenvolver a sua retórica. Um dos laços mais fortes entre líder e liderado está na liderança carismática, porque ele cria um envolvimento que chega a ser pessoal entre o liderado e o líder. Então, esse tipo de postura, esse tipo de liderança, ele é muito estudado para algumas pessoas que querem realmente exercer influências fortes, né? Muitas vezes um líder carismático, ele manda uma pessoa fazer alguma coisa que em condições normais essa pessoa nunca faria. Mas dado a importância do lado, a relevância do laço que eles criaram, parece factível aquilo, e a pessoa vai lá e faz, e vai e defende também e tal. E a pessoa chega a um ponto que a pessoa fica quase que inquestionável, né? Como ela é acima das leis, o tipo de argumento, o tipo de ação que ela faz não precisa se justificar perante as instituições, porque ela é acima das leis. E de tanto repetir isso, os liderados passam a enxergar isso com uma certa normalidade. E é natural que os próprios liderados comecem também a tirar a importância das instituições e depositar toda a importância para o líder. A gente sabe o perigo que é um líder bom e um líder carismático bom, porque ele realmente tem condição de fazer muitas pessoas fazerem coisas extremas, vamos dizer assim. E como eu disse em outro vídeo, a gente tem alguns exemplos na história de líderes carismáticos que infelizmente fizeram isso. É claro que essa influência não é só para o mal. A gente tem líderes carismáticos que levam a nação para um entendimento levam toda a sociedade para um entendimento muito refinado, um entendimento de preocupação com o próximo, enfim. Em uma organização, por exemplo,
Como que funciona a liderança carismática? Ela também é fácil de entender, porque o líder carismático, ele sobe acima dos outros líderes. Às vezes você vê um camarada que ele é da base da pirâmide, mas ele é reconhecido pelos seus pares e ele começa a ser enxergado como líder. Ao invés da pessoa procurar o líder formal, que seria o racional legal, aquele instituído pela organização para ser líder daquela equipe, as pessoas procuram esse líder carismático, que não tem o poder racional legal, tampouco o poder tradicional, mas ele cativa, ele é carismático, ele influencia as outras pessoas. E às vezes a empresa começa a ter divisões entre uma casta que defende o racional legal e outra casta que defende o líder carismático. E às vezes esse líder carismático ele começa a se desenvolver, talvez ou pela retórica, ou pelo discurso, ou às vezes por uma característica técnica. Ele começa a se destacar porque ele faz o serviço bem feito e junta isso com a capacidade que ele tem, o carisma que ele tem nos discursos, ele começa a cativar as pessoas e começa a se destacar. E isso fica sendo um pouco mais complicado quando junta o líder que é legalmente constituído e ele é carismático ainda por cima. Mas enfim, nas organizações, para você lidar com esse tipo de líder, você tem que tomar muito cuidado com 3 coisas principais. A primeira é a compatibilidade entre o líder e o liderado. Porque às vezes o líder pode ser cativante o que for, se não tiver um compartilhamento de valores, e se o liderado não tiver afim, ou não tiver apto, ou não tiver disposto a abrir mão de determinados valores para seguir esse líder, não vai ter uma compatibilidade e eles não vão conseguir trabalhar juntos, né? O líder, ele vai ter mais poder, ele vai excluir essa pessoa das relações. E quando o líder carismático exclui uma pessoa do seu ciclo social, ela perde poder. Numa relação com o líder carismático, quanto mais próximo ao líder, mais poder você tem. Porque o tempo do líder ele é finito. Então, quanto mais tempo você está com o líder, mais poder você tem, porque você passa para ele aquelas informações que você quer que passe, ele passa para você as atribuições e te dá poder. Independente de qualquer coisa instituída nos papéis, a gente viu que o líder carismático ele não está nem aí para o racional legal, para o que está escrito. Ele deu a autoridade para o cara e o cara vai ter poder dentro dessa organização. E muitas vezes as pessoas que estão próximas a esse líder querem inclusive tomar o máximo de tempo desse líder possível, porque isso impede as outras pessoas de chegarem próximo. Então rola uma espécie de competição pelo tempo e pela atenção do líder carismático dentro das organizações. E também tem toda a forma que o liderado se diferencia em realizar fatos superiores. Se você ganha a estima do líder, você também ganha poder. Porque você faz uma coisa que, por mais que às vezes desobedeça alguma legislação, uma regra da empresa ou um código de ética, se aquele líder carismático gostou, ele vai pegar você, vai te recompensar e vai te dar poder dentro dessa organização. E o terceiro ponto, eu acabei adiantando, é o tempo que você passa com o seu líder, que é diretamente proporcional ao nível de poder que você tem nessa organização. Porque o líder vai te atribuir mais poder, ele vai criar afinidade com você. E a tendência é que os valores comecem, do líder e do liderado, comecem aí a ter uma convergência muito grande. Enfim, o líder carismático é um líder que tem um laço com seus liderados muito forte. E esse laço é capaz de fazer as pessoas, inclusive, seguirem contra o que a organização pede para fazer, o que está nas leis da organização, por exemplo. E não só da organização, como uma sociedade inteira, como um conjunto de leis ou um conjunto de regras que a gente entende como ética hoje em dia. Um líder bom, carismático, ele tem esse poder, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei. A gente entende que ele é realmente um poder muito forte para deter nas mãos de uma pessoa. Por isso que eu falo que o líder carismático ele é um pouco polêmico e um pouco contraditório, né? Porque ele não tem compromisso com nada que a gente estudou até aqui. Mas enfim, me diz aqui nos comentários, você conhece algum líder carismático? Vale lembrar que líder carismático não necessariamente é ruim. A gente tem pessoas cativantes, como eu já disse antes, que cativam e energizam o grupo para atingir o objetivo da organização ou para atingir um entendimento superior da ética em uma sociedade, por exemplo.
Então, conta aqui, qual que é o líder carismático que você conhece? E qual dos estilos de liderança que a gente discutiu até hoje, que é racional legal, que é tradicional ou cultural, ou carismático, você mais se identifica? Qual que você gostaria de exercer, ou inclusive qual que você exerce na sua organização? Conta aqui pra gente nos comentários. E aproveita que você tá aí, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a gente vai falar muito de liderança, estratégia, administração na vida como um todo, para te ajudar a criar uma carreira e finalmente desenvolver o seu legado. Então não perca o próximo vídeo que a gente vai fechar com chave de ouro a nossa série de liderança, ok? É isso aí e até mais.